chegamos ao final da primeira temporada de Entrevista com o Vampiro. E que final, meus amigos! Com muita sensualidade e pegação explícita, crueldades que revelam a natureza sombria dos nossos monstros imortais e um verdadeiro banho de sangue para chupador de pescoço nenhum botar defeito. Ou seja, um final digno dessa temporada, onde os caras conseguiram atualizar uma obra que é tão conceituada quanto Entrevista com o Vampiro, ao mesmo tempo que sim, eles mantiveram ali todos os elementos, os pontos clássicos do livro original para nada se perder na história. E esse era um dos episódios com certeza mais esperados da temporada, porque é aqui que a Cláudia finalmente consegue ali a sua vingança e libertação, quase dando cabo de Lestat, dando realmente fim à vida imortal do seu criador após dezenas de anos caminhando sobre a Terra. Olha, e essa season finale me deu um espetáculo, cara, que há tempos eu não assistia em uma obra sobre vampiros. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô sempre reclamando que faltam boas histórias de vampiros sendo contadas aí pelo cinema ou em seriados, animações. Vai sair esse novo Nosferatu, que eu imagino que deva ser um bom filme ali pela pegada que eles estão prometendo, mas até então Entrevista com o Vampiro ao menos conseguiu suprir aqui algumas das minhas expectativas. Então nesse vídeo de fechamento de temporada eu já aviso a vocês que deve ficar um pouco longo, eu sinto que ele vai ficar um pouco longo, mas eu gosto de fazer essa amarração, sempre trazendo um paralelo com o livro original, então aqui a gente consegue comunicar com quem conhece a obra e com quem só está acompanhando a série, dependendo se você viu lá o filme de 1994 com Brad Pitt, com Tom Cruise, não tem problema, vamos abarcar todo mundo aqui nessa grande comunidade dos fãs da obra Danny Rice, tá bom? Então deve ficar um vídeo bem longo, eu quero falar do episódio, eu quero dar um fechamento, uma amarração da série como um todo, até porque vale lembrar, galera, a segunda temporada já está disponível no Brasil. Olha só que maravilha, para quem tem Amazon Prime Video, já pode ir lá no seu catálogo que você vai ver que a segunda temporada já está disponível para vocês assistirem. Lembrando também que a terceira temporada já está confirmada, que é quando eles vão iniciar a adaptação do livro do Vampiro Lestat, dessa vez contando a história a partir do ponto de vista do Lestat. Então vai mostrar a origem dele, o encontro dele com Marius, com Armand, a formação do Teatro dos Vampiros. Gente, pelo amor de Deus, tem muita coisa pra gente falar ainda, eu tô empolgadíssimo, cara. Vocês me desculpem a empolgação, mas como fã da Danny Rice, não tem como não ficar feliz e empolgado, porque a gente só tá no topo do iceberg ainda de muito conteúdo que vem por aí. Mas chega de falação e vamos entrar diretamente na análise desse episódio, porque primeiro a gente tem que falar da relação entre o nosso trio e como ela muda após a violenta briga de Louis e Lestat, com Cláudia sendo o pivô de uma reconciliação conturbada onde nem ela e nem Lestat conseguem fingir por muito tempo o seu desprezo mútuo. Porque não tem jeito, gente. Lestat e Cláudia são igual a óleo e água, não vão se misturar de maneira nenhuma, não vão dar certo, porque vale sempre lembrar que as motivações pela criação da Cláudia em comparação ao livro e a série são diferentes. No livro ela é criada como uma forma do Lestat atormentar o Louis para trazer o Louis de volta daquela condição letárgica de autopunição que ele tem, que o Lestat odeia isso, né? O Lestat odeia que o Louis se comporte dessa maneira, se autopunindo, sentindo todas as dores do mundo, né? Porque o Louis do livro é muito mais dramático do que o da série. Então o Lestat ele cria a Cláudia até para mudar, para dar um choque no Louis de alguma maneira, e na série não. Na série ela é criada, inclusive é pedido do próprio Louis. O Lestat aqui consegue ser até um pouco da voz da razão, por incrível que pareça, mas ela é criada para atender os caprichos do Louis, mas em ambas as obras tudo gira em torno dessa culpa, desse sentimento de culpa que o Louis sente pela perda da humanidade dele a cada dia. E a Cláudia, por sua vez, no livro original, vocês devem lembrar muito bem,
ela, ou quem viu o filme, né, também ali com a Kirsten Dunst novinha fazendo o papel da Cláudia, vai lembrar que ela aos poucos vai se tornando um ser imortal preso no corpinho de uma criança ali, quase uma bonequinha de porcelana viva, e isso mexe com a cabeça dela de diversas maneiras. Na série isso foi adaptado para uma Cláudia um pouco mais velha, ainda adolescente, então ela é transformada de maneira violenta, ela é inserida nesse mundo dos imortais de maneira violenta, traumática, com uma puberdade interrompida, o que acaba também mexendo com ela, a mente dela ainda não está pronta para se adequar àquilo tudo, o que a torna um ser totalmente questionador e rebelde, como todo adolescente é, né? A Cláudia simplesmente é um adolescente com esses sentimentos maximizados pelo Dom das Trevas. E o Louis fica perdido nisso tudo. Eu já fiz aqui aquela analogia de como esse trio, na série ao menos, ele reflete, ele pode ser uma metáfora a uma família disfuncional, com o Lestat sendo aquele pai violento, que oprime, que tenta controlar todo o seu núcleo familiar. A Cláudia é a filha rebelde questionadora, que tenta sair de casa, mas ao mesmo tempo que ela quer sair, ela é impedida por esse pai. E o Louis é a mãe que tenta conciliar os dois lados e sofre calada, aguentando todas as dores daquela situação. E aí, gente, a coisa não vai dar certo nunca, né? Porque a Cláudia, ela resolve realmente dar cabo da vida do Lestat, porque é a única maneira que ela tem, que ela enxerga, de se livrar da influência dele, do controle dele. Porque desde que o Lestat volta para aquele relacionamento, vamos lembrar aí dos episódios passados, onde ele teve aquela briga fantástica, super violenta com o Louis, quando ele é perdoado, ele volta e retoma o trio, a coisa já tá azeda, né? O Louis, ele aceita o Lestat de volta, mas ele mantém uma dor, um rancor dentro de si, e a Cláudia não aceita mais, ela acha que o Lestat está escondendo muita coisa deles, e realmente está. O Lestat manifestou até certos poderes que até então eles não conheciam, certos segredos. A Cláudia, ela tem uma necessidade quase desesperada de saber mais sobre outros vampiros de outros lugares. Ela questiona o Lestat sobre isso, ele entrega muito pouco, então isso mantém a relação deles muito conturbada, e colocar cabo da vida dele é a única maneira realmente que ela enxerga para se libertar, né? Ela e o Louis. E esse controle que o Lestat exerce sobre as suas crias, né? Afinal de contas, tanto a Cláudia como o Louis são crias dele, são filhos dele, digamos assim. Ele acaba demonstrando que sim, ele é um vampiro muito mais poderoso, muito mais experiente. E, inclusive, nesse episódio é citada a idade do Lestat, que ele tem 179 anos de existência, sendo 148 como vampiro. Então, para quem gosta dessas brincadeiras, dessas curiosidades, a gente consegue até estabelecer exatamente agora quando o Lestat foi criado. Porque, vamos lá, a gente entende, já está bem demonstrado, de que nesse momento a série se passa durante a Segunda Guerra Mundial. A gente viu no episódio passado que as tropas americanas já estavam indo para a Europa. Isso basicamente acontece ali após os ataques de Pearl Harbor em 1941, no finalzinho do ano de 1941. Eles estão às vésperas do Mardi Gras, que é o carnaval, digamos assim, em Nova Orleans, que tradicionalmente acontece em março. Então podemos dizer, basicamente, que eles estão em 1942 nesse momento. Olha, eu sou de humanas, tá, gente? Eu nunca fui muito bom em matemática, não, mas fazendo umas contas rápidas aqui, podemos dizer então que o Lestat nasceu em 1763, tendo sido transformado em vampiro em 1794, aos 31 anos de idade, na sua forma mortal. O que não foge muito do livro original não, tá? Onde o Lestat nasce em 1760, sendo transformado em vampiro por Magnus em 1781, um pouco mais jovem, aos 21 anos, na sua aparência humana. Deixando sempre claro, gente, que ele é um vampiro antigo, poderoso, que já é muito rodado antes de chegar em Nova Orleans. O Lestat já passou, já conheceu outros vampiros, já teve contato com algumas coisas, inclusive, que serão exploradas daqui para frente. Eu espero que sejam apresentadas todas lá na terceira temporada. Então, sim, ele
é um vampiro muito poderoso, talvez nesse momento o vampiro mais poderoso nos Estados Unidos. Inclusive nesse episódio é jogado ali mais algumas referências muito importantes para quem conhece, para quem gosta das crônicas vampirescas, que é quando a Cláudia pergunta a ele algumas coisas, ele acaba citando da passagem dele pela Grécia e aqueles que devem ser preservados. Nesse momento, o Lestat está falando da Caixa e do Enkill, que são simplesmente os vampiros primordiais de quem todos os outros vampiros descendem, que tem uma história muito complexa. A origem dos vampiros nesse universo da Anne Rice, ela é muito louca, não vale a pena a gente entrar agora aqui, né? Teria que explicar tantas outras coisas, eu não quero estragar a surpresa de ninguém, mas quem leu os livros conhece, e talvez quem tenha ali assistido o filme de 2002, A Rainha dos Condenados, sabem o quão poderosos essas criaturas são. Lembrando também que a série já fez citação a outros personagens importantes, como o próprio Marius, que vocês devem saber que também é um vampiro antiguíssimo, que é muito influente na história como um todo. Recentemente também foi citado ali o Nicholas, que foi o primeiro amante que o Lestat transforma em vampiro antes do Louis, o próprio Magnus, que é o criador do Lestat. Então, né, esse episódio termina com a revelação sobre o vampiro Armand. Então sim, isso é legal, gente, saber, porque eu acho sempre importante deixar claro para quem não leu os livros. Acho que a gente tem que fazer um conteúdo aqui muito inclusivo, para vocês entenderem que existe todo um universo por trás dessa série. Quando foi renovada para uma terceira temporada, eu imagino que sejam para outras, eu vou ficando cada vez mais feliz, porque é a chance que você que não leu os livros, talvez esteja gostando, conheça mais desse universo. O universo da Anne Rice é riquíssimo, tem vampiro de todo jeito, vampiro selvagem, vampiro erudito, artista, trágico, monstruoso, violento, roqueiro. Cara, tem vampiro de todo jeito. E será ótimo que vocês conheçam essa história. Então eu acho bacana a gente ir sempre pontuando esses nomes que com certeza, eu espero, a gente possa falar deles muito mais aqui no futuro. Mas voltando ao episódio, tudo gira em torno do plano de Cláudia de executar Lestat durante uma festa que eles vão promover no Mar de Graça. E ao mesmo tempo deixar Nova Orleans, porque a presença deles na cidade chegou a um ponto insustentável. E a gente já havia falado sobre essa posição deles na cidade e como isso vem despertando a curiosidade de algumas pessoas. Porque, gente, chega um ponto, principalmente desses vampiros que têm contato com a elite, estão ali ligados a grandes empreendimentos. O Louis era uma figura pública, dono de clubes, de casas noturnas. Fica evidente que, bom, eles não envelhecem, eles só aparecem à noite, eles têm hábitos estranhos, eles têm uma aparência diferenciada. Isso vai mexendo com a curiosidade daquelas pessoas e até criando algumas superstições. Tem aquele episódio onde eles recebem uma visita da própria polícia, que está investigando ali as mortes que foram causadas pela Cláudia, acabam chegando na casa deles, vem um monte de coisas suspeitas. Começam a fazer voodoo na porta da casa deles, né, rituais de voodoo para expulsar os demônios que moram naquele lugar. Eu falei bastante sobre essas conexões religiosas no vídeo anterior, quando a gente falou sobre o episódio 6. Quem não viu, convido você a voltar um vídeo atrás aí que eu expliquei bastante sobre isso, falei dessa questão religiosa do voodoo e das influências cristãs que ele tem em Nova Orleans. Então começa a ficar insustentável a vida deles ali e eles decidem partir de Nova Orleans. É claro, né, que o Lestat ele não vai fazer isso como um criminoso, ele não vai sair na calada da noite. Se for para deixar a cidade, ele quer sair de uma maneira triunfal e nada melhor do que se utilizar ali dos festejos do Mar de Graça para poder fugir, porque aí eles podem fazer isso de uma maneira discreta, porque tá a cidade toda ali muito louca, festejando, bebendo, fantasiada, curtindo, e eles podem realmente promover essa festa, esse grande baile, e ali se aproveitar, né, de toda essa agitação para sair sem serem notados. E quem já leu os livros de Anne Rice sabe que Nova Orleans ela é um personagem vivo também. A cidade ela não deixa de ser algo muito presente nas histórias, não somente um cenário, um plano de fundo.
A Anne Rice morou muito tempo em Nova Orleans, ela morou em São Francisco, um tempo na Europa também, mas Nova Orleans é o lugar que ela é mais apaixonada, ela sabe cada canto daquela cidade, sabia, né? Infelizmente ela nos deixou recentemente, mas a mulher, ela narra quase como se fosse Tolkien fazendo isso com a Terra-média, né? Quem lê O Senhor dos Anéis, às vezes fica lá super cansativo, o Tolkien narrando cada folhinha que tem no chão ali onde os hobbits passam. A Anne Rice faz mais ou menos isso, só que com Nova Orleans também. Às vezes é um pouco cansativo, eu reconheço, mas demonstra o amor dela e como a gente acaba caindo de cabeça nesse cenário. Até quem nunca viajou, quem nunca foi aos Estados Unidos, muito menos a Louisiana, a Nova Orleans, mas acaba conhecendo daquela cidade de maneira tão romantizada com a qual a Anne Rice fala sobre aquilo. E o Mardi Gras, ele é um evento cultural muito forte de Nova Orleans que eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho. Porque para ficar fácil de entender, podemos dizer que o Mardi Gras é um tipo de carnaval comemorado na França e em Nova Orleans. A gente fala muito que o carnaval é a maior festa do Brasil, né? Mas na verdade existem festas semelhantes no mundo todo. O carnaval tem origens cristãs muito fortes. Basicamente, eles são as últimas comemorações da carne antes do início da quaresma. Ele é comemorado em muitos países, como por exemplo na Alemanha, onde recebe o nome de Carnaval, Fasching ou Fastnacht, entre outros, dependendo da região. Aqui, Mardi Gras então significa terça-feira gorda em francês, refletindo a prática da última noite de consumo de alimentos ricos e gordurosos antes dos sacrifícios rituais e do jejum do período da quaresma. E essa influência se justifica justamente pela colonização francesa da região da Louisiana. O Mardi Gras chega no final do século XVII, quando o rei Luís XIV envia uma comitiva para defender a reivindicação da França no território da Louisiana. Para quem gosta dessas contextualizações históricas e vem acompanhando a gente vídeo após vídeo, já me viu falando aqui muito sobre essa questão da colonização da Louisiana. Já teve vídeos aqui onde a gente explicou muito das influências das colonizações Cajun, Crioulo, como isso muda toda a cultura e a etnia das pessoas que ocupam esse território, que explica também até alguns personagens aqui, como o próprio Louis, que na adaptação da série é um personagem, é um homem negro, diferente do conto original, mas que para um período muito mais atualizado faz toda a diferença, principalmente na questão de como os negros eram encarados e como o Louis tem que tratar ali algumas ocasiões onde ele é submetido a um preconceito, mesmo estando circulando ali entre a elite de Nova Orleans. Isso envolve as leis de Jim Crow, que já estavam correntes nesse período em Nova Orleans, os efeitos após a Guerra Civil, a Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, tudo isso a gente já falou aqui. Se você está acompanhando os vídeos, não é novidade, então acho que nesse ponto dá para a gente entender muito bem as origens e as influências do Mardi Gras, né? Se você não viu vídeo nenhum até aqui, eu convido mais uma vez que você assista os nossos vídeos passados, onde a gente falou sobre tudo isso. Bom, mas aí também vocês podem me perguntar, tá, Thiago, mas o que tem a ver a gente saber tanto do Mardi Gras para entender aqui o plano da Cláudia, do Lestat, enfim. Gente, tem tudo a ver, porque aqui a gente percebe, até de uma maneira não muito sutil, tá? Como eles são debochados, como esses monstros que a gente adora nessa série são irônicos, porque o plano de dar fim ao Lestat é da Cláudia, mas a coisa de promover o baile, isso vem da cabeça do próprio Lestat. E o Lestat, ele é uma criatura egocêntrica, megalomaníaca, ao ponto de achar que pode desafiar o próprio Criador, que ele pode ir contra as próprias leis de Deus. Então, que coisa é mais desafiadora ao pai do que você pegar uma festa cristã e corrompê-la, uma festa da carne? Ou seja, olha como dá para traçar essa comparação e ao mesmo tempo como ela é divergente. Você tem uma festa onde se comemora o quê? A carne, a gula, você comemora certos prazeres aos quais você vai ter que renegar depois para entrar num jejum e aumentar a sua comunhão com o espírito. Isso durante a
o período da quaresma. Eles fazem o quê? Eles fazem o inverso. Eles entram em jejum para se aproveitar da festa da carne, para comer e beber, né, entre aspas, para poder participar daquela orgia de sangue e corromper o simbolismo da festa cristã. Né? Tudo isso vindo da cabeça doentia do Lestat, que se aceita como um monstro, como alguém que foi renegado, alguém que foi esquecido pelo próprio Deus, né? Já que o próprio Lestat na sua infância quase foi padre, era muito devoto, era muito católico, muito religioso, e como essas coisas foram se moldando dentro da mente dele. Um personagem extremamente complexo, mas que nesse ponto, se a gente for comparar, né, a gente entende que ele sabe, ele conhece muito sobre a tradição cristã, sobre as tradições católicas, e sempre que ele puder desvirtuar isso, ele vai fazer, mostrando todo esse lado egocêntrico dele. E essa coisa do jejum que eles fazem antes é realmente para intensificar o prazer durante a festa, porque não basta só fazer a festa, ela tem que valer a pena. Eles estão fazendo um investimento muito grande de dinheiro, estão se expondo, eles têm um grande plano de fuga depois, então para fazer valer a pena, o Lestat ele quer que seja uma coisa monumental, vai gastar mundos e fundos naquele baile, eles pagam para que o Lestat seja ali o rei da noite, né, o rei da festa, que é a figura de destaque, quase como se fosse o rei Momo no nosso carnaval, que tem todo o destaque ali. O Lestat quer ser essa figura, ele quer ser o centro, o foco das atenções, então eles vão fazer de tudo para que esse jejum valha a pena, porque aqui entra uma outra coisa, que quanto mais velho é um vampiro, quanto mais poderoso ele é, mais refinado é o seu paladar. Então para o Lestat é realmente assim uma coisa para ele se banquetear, né? Para ele se refastelar no sangue daquelas pessoas. É mais ou menos assim quando você sabe que você vai para um rodízio muito bom, aí você fica sem almoçar para dar mais fome, para abrir espaço. Então, pois é. Não é que eu tenha feito isso alguma vez na vida, tá? Eu nunca fiz isso, não. Tem um primo meu que faz isso. Mas vocês me entenderam. E o Lestat tem sim um paladar apurado, tá? Nesse episódio, inclusive, no momento ele se alimenta de um cara que tá sofrendo de câncer. Ele diz que sente o sabor do câncer no sangue, que tá amargo, que tá ruim. Uma das lições iniciais que ele passa pro Louis é jamais se alimentar dos mortos, porque o sangue dos mortos não tem a essência da vida. Então é algo que, como para eles, seria quase que um veneno. Então ele consegue sentir essa diferença, ele rejeita o sangue de animais como o Louis faz, ele diz que é um sangue ralo, que não alimenta, que além do fato de ter que caçar animais, ele acha que é degradante, mas ele diz que o sangue em si também é um sangue muito mais fraco, e até quando a Cláudia cria aquela forma de envenená-lo, né, ela usa láudano e arsênico, porque o láudano ele consegue... no sangue ele tem efeitos ali que vão deixar o Lestat mais letárgico, mais lento, mais tonto, o que pode ser um efeito, né, para confundi-lo de alguém que estava alcoolizado, embriagado. Então, se ele consegue sentir o gosto de uma doença, por que ele não vai sentir o gosto do álcool? Então ela usa o láudano para deixar ele fraco, para deixar ele desnorteado, e ela usa o arsênico, que é um veneno que é tóxico, mas ele é um tóxico incolor e inodoro. Ou seja, você só vai perceber que você foi envenenado após você ingerir. Ele consegue passar desapercebido ali, se você colocar numa refeição, né, se você quiser envenenar alguém de uma maneira mais prática. Então é a forma perfeita de você deixar um vampiro incapacitado. E assim, gente, vamos combinar? Toda essa passagem da festa é maravilhosa. A gente vê que aqui a série não poupou, a produção muito bem feita, a fotografia linda ali daquele palácio onde eles estão fazendo aquela comemoração, os figurinos, todo mundo fantasiado, a festa na rua. A gente vê que houve realmente um grande investimento aqui, os personagens estão super à vontade, os atores estão entregando tudo ali, cada um deles, então é muito legal de ver como tudo acontece.
Até porque existem duas festas, né? Existe a festa principal, o baile que eles estão dando para a elite da sociedade de Nova Orleans, e existe a festinha privada, que é onde vai rolar realmente ali o banquete vampírico, porque eles se aproveitam deste misticismo. Eles se aproveitam dessa coisa de que algumas pessoas acham que eles realmente fizeram um pacto com um demônio para nunca envelhecer, e eles usam isso para mexer com a cobiça, com a ambição, com a inveja de algumas pessoas, principalmente da elite, porque o sonho do ser humano, né, é realmente, como um todo, de viver mais, estar belo e jovem para sempre. E a gente sabe que pessoas que têm recursos para isso, elas investem cada vez mais e mais e mais para não aparentar a idade que tem, para poder viver o máximo possível. A ficção tá cheio de histórias que mexem com esse desejo do ser humano de viver para sempre e viver jovem para sempre. Então eles se aproveitam dessa coisa para montar essa armadilha, essa arapuca, para levar depois do baile algumas pessoas, onde eles vão executar todo o seu plano. E outra coisa que chama muita atenção também durante a festa é quando Louis e Lestat se beijam, chocando toda a elite de Nova Orleans. Não que eles não soubessem, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ver é impactante. Afinal, temos de levar em consideração o período e o local onde a série se passa. Então a gente está falando aqui dos anos 40, no sul dos Estados Unidos, entre um homem branco e um homem negro, que tem toda uma série de outras complicações sociais envolvendo essa posição, mostrando ali uma relação homoafetiva. Isso, para algumas pessoas, é demais, né? Então elas acabam deixando ali a festa e tudo mais, outras acabam se divertindo, mas mostra também um pouco daquela moralidade muito presente nessa região e nessa época. Mas é aqui, meus amigos, é aqui que eu defendo que algumas adaptações elas podem e devem alterar fatos da obra original na intenção de surpreender mesmo as pessoas que conhecem a obra original. De que você pode fazer certas alterações, você pode mudar o rumo da história, mantendo os pontos principais a salvo, e ainda assim surpreender quem já conhece. E a série conseguiu fazer isso comigo nesse momento perfeitamente. Porque vamos lá, como é que acontece no original? No livro original e no filme de 94, não tem esse grande baile. Eles simplesmente vão fazer ali uma festinha particular. A Cláudia quer fazer as pazes com o Lestat, então ela leva uns irmãos gêmeos, né? Sabendo que o Lestat adora meninos jovens ali, com uma pele lisinha, jovial. Ela leva esses meninos envenenados com láudano e arsênico, para quando o Lestat se alimente deles, ela possa ir lá e executar o plano dela. Afinal de contas, ele vai estar indefeso. Então já tem essa pequena alteração. E o Louis, nisso tudo, ele sabe do plano da Cláudia, mas ele fica impassivo, ele fica em cima do muro, ele tá ali meio sem reação. Na série foi diferente. A Cláudia, ela não revela quase os detalhes do plano, nem para o próprio Louis, porque ela tem medo de que ele deixe vazar de alguma maneira, mas que na verdade é revelado de que ela já desconfia que o Lestat sabe o que está acontecendo, e que inclusive ele deixou alguém tomando conta dela, que é a própria Antoniette, que é uma personagem original da série. A Antoniette ela não existe no livro original, ela não existe no filme de 94, então você não sabe muito bem qual é o papel dela. A gente inclusive acha que ela já está morta, que o Lestat matou ela, mas que não, ele só tirou ali tirou só um dedinho dela para, entre aspas, provar pro Louis e pra Cláudia que ele tinha matado ela, enfim, mas a Cláudia ela descobre todo o plano dele. E é ainda mais impressionante porque demonstra como a Cláudia ela se preocupa em como os poderes vampíricos funcionam, principalmente a questão da leitura de mente, dessa mente coletiva entre eles. Porque o Lestat, como criador da Cláudia e do Louis, ele fica impedido de ler a mente dos dois. O Louis e a Cláudia conseguem se comunicar mentalmente, mas o Lestat não. Isso é uma coisa que acontece entre os vampiros. A partir do momento que um vampiro cria o outro, o mestre não consegue mais se comunicar telepaticamente com a sua cria e vice-versa. Então o Lestat usa a Antoniette, que é um vampiro que não tem relação nenhuma com a Cláudia, para ler a mente dela. E aqui a Cláudia usa toda a sagacidade dela de, inclusive,
se ela não fala, se ela não expõe, se ela não conta pro Louis quais são os detalhes, ela automaticamente não fica pensando naquilo. Então a própria Antoniette não consegue ler a mente dela e descobrir qual é a verdade. Então o Lestat acha que sabe qual é o plano, mas na verdade ele já está envenenado porque ela usou o veneno em outra vítima. Cara, é sensacional, você não espera, você que lê o livro, você não espera que vá haver essa reviravolta. Isso é muito legal porque consegue surpreender mesmo quem já conhece a história. E aí a gente acha que a série não vai mais surpreender a gente, né? Mas não. Quando eu vi o Louis, que no original não faz nada, e aqui ele é quem dá o golpe final no Lestat, eu fiquei meio chocado. Eu pensei, nossa cara, sério que o Louis da série, ele fez isso, né? Ele teve esse ímpeto, ele conseguiu, sei lá, manifestar algum tipo de ódio, de raiva, de rancor pelo Lestat nesse momento. Só que não, na verdade o Louis fez aquilo para salvar o Lestat, porque, vamos lá, no original, o que acontece? Quando a Cláudia envenena o Lestat, ela corta o pescoço dele, sangra ele, deixa ele incapacitado, queima a casa, bota fogo ali nas coisas, naquele incêndio, depois pega o corpo dele e joga num pântano. O Lestat só mais tarde vai conseguir voltar à vida porque ele se alimenta ali de uns jacarés, de uns bichos no pântano, enfim. Aqui não. Aqui a ideia dela era até esquartejar ele e expor os pedaços ao sol, para acabar com tudo, né? Para ter certeza que ele será eliminado. Mas quando o Louis toma a frente e pega o corpo dele, já enrola ali, coloca numa mala, né? num baú e despacha para o lixo, na verdade o Louis está fazendo aquilo para salvar o Lestat, para tirar ele dali, para tirar ele do alcance da Cláudia de executar ele de vez. Ou seja, está dando uma chance ao Lestat para que ele se salve, para que ele se recupere posteriormente. Porque o Louis já imagina que, se ele conseguiu se recuperar, o Lestat, que é muito mais velho, muito mais poderoso, também pode. Então tem essa diferença e a gente fica pensando, poxa, mas Thiago, então aqui tem um furo, né? Vocês podem até me perguntar em relação a isso. Então quer dizer que a série tem um furo, Thiago, porque se o Louis não sabia qual era o plano da Cláudia, como ele conseguiu criar essa maneira, esse subterfúgio para salvar o Lestat? Bom, aqui entra a minha interpretação, gente, de que o Louis improvisou. A princípio, até aquele momento, o Louis talvez estivesse realmente disposto, ou ele não saberia como impedir a Cláudia de executar o seu plano. Mas a partir do momento que acontecem algumas coisas durante a festa, como por exemplo aquela hora que o Lestat se abre para o Louis, eles estão ali na sacada e o Lestat está sozinho com ele, e o Lestat se abre para ele como nunca tinha feito antes. Foi um daqueles momentos onde uma gota de humanidade cai naquele buraco negro que é o coração do Lestat, e ele se abre, ele se declara pro Louis, e aquilo mexe com ele, né? Eu acho que o fato do Lestat assumir o Louis na frente de todo mundo também, isso traz pro Louis um senso de pertencimento, um amor. Então ele faz aquilo, ele improvisa naquele momento para salvar a vida, né, ou a não vida do Lestat. E isso é uma coisa que realmente vai ter reflexos, porque quando o Lestat volta, ele inclusive culpa só a Cláudia. Ele inocenta o Louis, ele desabona o Louis de qualquer culpa, transfere tudo para Cláudia realmente. Bom, então quer dizer que a série fez essa reviravolta, esse plot twist no final, e aí você ficou surpreendido. Pois é, fiquei surpreendido, e quando eu pensei que não tinha mais nada, veio outra surpresa, que é a revelação que o Rashid, aquele assistente do Louis no presente, enquanto ele está dando a entrevista pro Daniel Molloy, na verdade é ninguém mais nem menos que o vampiro Armand, um vampiro antiguíssimo, ali de quase meio século de vida, um pouco mais até, é dito que ele tem 514 anos de vida, e isso muda tudo, tá, gente? Porque no livro original, acho que não cabe spoiler aqui para quem está só assistindo, mas no livro, que eu digo assim, quem está só assistindo a série, né, sem querer dar muito spoiler, mas no livro original é dito que tem um período muito pra frente na história onde realmente o Louis e o Armand ficam juntos um tempo, mas não tão pra frente, não tão no futuro.
Então meio que você acaba sendo despistado de que aquele cara é o vampiro Armand. O que já mostrava, inclusive, que o Armand estava já com o Louis nos anos 70, quando ele e o Daniel têm aquela entrevista original, né? Porque essa é a segunda entrevista que eles estão fazendo. Ou seja, eles já estão juntos há bastante tempo. E o Armand, ele é um vampiro muito importante para essa história. E, inclusive, temos um livro só dele, né? O livro do vampiro Armand, que conta muito do relacionamento dele com Marius, com outros vampiros mais antigos. É um livro que eu gosto muito. Ele se passa mais ali em Veneza, durante o período do Renascimento, pós-Idade Média. Então trabalha com outras coisas, questões artísticas, pega alguns personagens reais, né? Alguns artistas reais de Veneza, de Florença também, e trazem para a história uma coisa quase meio Assassin's Creed, né? Assassin's Creed gosta de fazer muito isso também, romancear personagens históricos. Então é um vampiro muito fundamental para a história, que eu fiquei surpreso de vê-lo aqui, até porque a aparência dele está totalmente diferente, né? É dito nos livros que o Armand, ele é um menino ali por volta de 14 anos, muito branco, dos olhos claros, cabelos ruivos encaracolados, quase como um anjo de Botticelli, né? É assim que ele é descrito. Mas a série fez essa mudança, colocando ele ali com uma aparência até mais árabe, enfim. Eu imagino que seja a mesma mudança que eles fazem em relação a Cláudia, de que trabalhar com um personagem muito jovem seria difícil para a narrativa da série. Sinceramente, não me incomoda, tá? Eu estou muito mais curioso para ver como será a personalidade dele vampírica, porque o Armand, ele dá uns 360 na história diversas vezes. Eu me preocupo muito mais em saber como é que isso vai acontecer do que com a aparência dele, para dizer a real. Então, pra gente encerrar, fazendo uma amarração geral sobre essa temporada, por que eu acho que ela é tão boa, por que ela ficou tão bem conceituada, teve ótimas notas de avaliação, tanto de público e crítica, e vem surpreendendo muita gente, porque ela é uma série low profile demais. Eu entro em grupos de cinema, eu entro em grupos de seriados, grupos nerds, até em grupos de RPG, de vampiro, onde a galera consome muito esse tipo de conteúdo, e ainda hoje eu vejo gente dizendo que, nossa, nem ouvi falar dessa série, né? Eu acho que a Amazon poderia fazer até um trabalho de divulgação melhor, transformar essa série em um dos seus carros-chefe. Então eu acho que tem muito potencial para isso. E por que eu acho que ela é tão boa? Primeiro, porque ela é uma série de vampiros sendo vampiros, sabe? Quando eu digo isso, e eu não quero, assim, gente, menosprezar outras obras, não tô aqui pra dizer que X coisa é ruim, Y coisa é boa, nada disso, cada um curte o que quiser, tá tudo certo, tá? Mas, assim, não é uma história de romance que por acaso é com vampiros. Não é uma história de ação com tiroteio e tudo mais e que por acaso é com vampiros, sabe? Não é o vampiro sendo usado em um plano de fundo para uma história de comédia. Não! É uma história de vampiro sendo vampiro, com os dilemas que esses monstros enfrentam, sabe? A dor da vida eterna, porque a vida eterna traz uma dor. A eternidade traz uma dor de você ver as pessoas que você gosta morrendo, de você não conseguir lidar muito bem com as mudanças do tempo, porque se você é uma criatura imortal, o tempo para você corre, a sua percepção de tempo é diferente das outras pessoas do mundo, e como aquilo vai mexendo com você, mudando as suas expectativas, diminuindo cada vez mais os seus níveis de humanidade, e você ser um monstro que precisa se alimentar da vida de outras pessoas para poder se sustentar, e os riscos que isso traz. Então é uma história de vampiro que conta coisas de vampiro, cara, e que não se exime de mostrar violência, que não se exime de mostrar sensualidade, que mexe com questões de sexualidade, que traz contexto histórico para a história. E ela faz alterações, ela atualiza uma narrativa mais moderna, ao mesmo tempo que não se perdeu nenhum elemento da história original. É muito difícil fazer isso, muito difícil fazer isso. A gente pode pegar algumas obras, algumas adaptações da cultura pop e colocar dentro de uma caixinha,
porque é uma coisa que é muito difícil de você fazer, tá? Geralmente adaptações, elas fogem muito, em alguns casos. Então, assim, principalmente obras longas e extensas, como as Crônicas de Anne Rice. Então aqui eles não se eximiram, sabe? Não ficaram com vergonha. Eu acho que a Anne Rice, em vida, ela foi uma das produtoras dessa temporada. Eu acho que isso foi fundamental. A gente sabe que o filme Entrevista com o Vampiro dos anos 90, ele tem uma importância grande, que ele ele tem uma boa quantidade de fãs. Eu acho que para a época no qual ele foi feito, com a visão que se tinha de cinema, de adaptações, ele é uma adaptação muito honesta também, que faz algumas boas alterações. A gente depois teve aquele filme da Rainha dos Condenados, que já não foi muito bem e tal, e isso fez com que a Anne Rice segurasse a autorização e a permissão de adaptação das suas obras durante um bom tempo, e ela infelizmente veio fazer isso agora muito perto de falecer, né? Que bom seria se ela estivesse viva para ver o sucesso das obras dela agora. Lembrando que a Prime, ela tá com esse intuito, ela adquiriu não só os direitos de Entrevista com o Vampiro, mas outras obras do universo da Anne Rice, e é por isso que também tá lá disponível uma temporada das Bruxas Mayfair, que atualiza, né, ou melhor, que adapta e atualiza de certa maneira o livro A Hora das Bruxas, que é um outro universo envolvendo bruxaria, feitiçaria, espíritos, demônios, desse universo da Anne Rice, muito bom também, recomendo. Uma hora a gente vai falar sobre isso aqui no canal também. Eu estou relendo os livros para trazer uma informação mais embasada aqui para quem tiver o interesse, para quem é fã. Prometo a vocês, faço esse compromisso aqui. Então assim, gente, por todas essas razões, por todos esses motivos, eu acho que essa série é um grande sucesso. E não à toa ela está sendo renovada, e não à toa as pessoas estão descobrindo e estão ficando apaixonadas, né? É perfeita? Não é perfeita. Eu entendo que as modificações podem incomodar algumas pessoas, mas assim, gente, de coração, não deixem essas modificações atrapalharem a sua experiência. Eu acho que você pode olhar e pensar, poxa, eu gostaria que a Cláudia fosse aquela menininha loirinha dos livros e do filme, que lembrasse a Kristen Dunst. Gostaria. Mas, cara, essa nova Cláudia também é tão interessante, sabe? Eu gostaria que a história se passasse num período mais antigo, gostaria. Mas essa Nova Orleans, com esses fatores raciais ali, esse preconceito incutido ali naquela sociedade, isso mexe com o Louis de muitas maneiras. Isso também traz uma outra história diferente, mas ainda assim interessante. Então não é porque foi modificado que seja necessariamente ruim, tá? Eu não sou advogado da série, eu não ganho nada para defendê-la, mas eu acho que, de novo, é tão difícil, cara, ver algo sendo feito com esse esmero, que eu acho que quando tem, a gente tem que defender. E não se preocupem, porque quando errar, quando vacilar, a gente vai falar aqui também, como eu sempre faço, tento fazer a crítica, a análise mais honesta possível, mesmo de coisas que eu gosto. Gente, é isso. Não acabou, vamos começar agora. Eu vou dar um tempinho, né, porque eu preciso de um descanso, mas não acabou. A gente vai começar agora a maratona da segunda temporada, muito em breve também. Vou começar a falar sobre a segunda temporada aqui com vocês, episódio a episódio, como nós fizemos. Então, eu só quero agradecer todo mundo que tem chegado aqui. Sempre chega alguém novo, fala, cara, eu não sabia da série, eu não sabia que tinha alguém fazendo essas análises, né? Não sei, assim, lógico, eu já vi outros canais fazendo análise da série, mas não sei se tem outras pessoas fazendo episódio a episódio, como a gente está fazendo aqui, né? Não sei se é o caso, mas eu já disse, sou um grande fã da Anne Rice. Anne Rice foi fundamental para o meu hábito de leitura, tá? Desculpa se estou sendo repetitivo em relação a isso para pessoas que nos acompanham aqui, mas Anne Rice foi fundamental na minha pré-adolescência ali, de eu sair dos gibis, sabe, dos quadrinhos, Turma da Mônica, Marvel, DC, e começar a me aventurar numa literatura um pouco mais complexa, né, com escritos um pouco mais elaborados,
e eu devorei a Anne Rice, foi fundamental para mim. Construiu boa parte do leitor que eu sou hoje. Então eu devo muito à obra dela, sou um grande fã, né? Tive assim, guardo com muito carinho quando eu conheci ela pessoalmente, numa Bienal do Livro que ela veio aqui no Rio de Janeiro. Guardo esse como um dos momentos mais especiais da minha vida, sou fã de verdade. Então para mim é gratificante, cara, é gratificante. Eu tô fazendo isso logicamente de fã para fã, né? Porque eu acredito que outras pessoas, fãs de Anne Rice, possam estar gostando desse conteúdo, mas eu faço isso por mim também, sabe? Se tivesse uma pessoa só assistindo esses vídeos, ainda assim eu os faria, porque é algo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer de fazer e fico feliz em estar falando sobre isso. Mas se eu puder compartilhar com outras pessoas, é melhor ainda. Então é por isso que eu peço que você deixe o seu comentário aí, me diga a sua opinião, o que você achou dessa temporada como um todo. Se você está curtindo os vídeos, se você já acompanha a gente, se você chegou no canal recentemente também e acompanhou, fez uma maratona aí, me fala, me diga o que a gente pode melhorar, o que vocês querem que eu traga mais em relação a isso. Se fala de outros vampiros, se fala sobre os outros livros, se continua focando nessas questões históricas para trazer essas curiosidades. Me digam de verdade o que vocês estão achando. Podem fazer a crítica, não tem problema, tá? Me ajudem a melhorar. Meu intuito é sempre trazer um conteúdo cada vez melhor aqui para vocês, tá bom? É isso, gente. Quero agradecer muito mais uma vez. Deixe o seu like ou dislike e considere se inscrever no canal, que nos ajuda e nos impulsiona demais aqui, nos fortalece demais, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!